Muito boa tarde, Brasil. Depois de uma semana praticamente parada, esse Brasil deve começar, a partir de hoje, a tomar jeito, né? Uma quarta-feira de cinzas. Já passou pela sua igreja católica, você que é católico, né? A cinzazinha na cabeça é muito representativa, né? E eu sei que muitos católicos nos acompanham aqui, que são tão cristãos como nós somos cristãos. E eu agradeço por isso. Mas vamos ver se agora o Brasil realmente flui e traga a esperança renovada e ela se tornando realidade, porque o brasileiro, nessas últimas eleições, fez por onde votar, mudar muito a nação brasileira em termos de representatividade, principalmente no nosso legislativo, quer aí no seu estadual, quer no nosso distrital, quer na área federal, tanto Câmara e Senado. Isso é de suma importância, porque mostra a esperança do povo numa mudança. A nossa Câmara Legislativa teve uma mudança muito valorizada. Ela equivale à sua estadual, para você que está acompanhando a gente em todo o Brasil. E nesta mudança, até um partido que ainda não tinha ocupado uma cadeira lá, passou a ocupar, que é o PSOL, como os mais chiques dizem, PSOL, né? Mas eu continuo falando, é PSOL mesmo, e vamos nós. E o representante está aqui comigo hoje, é um jovem representante de juventude, inclusive, ele já passou pela Secretaria de Juventude, não foi? Na verdade, eu sou servidor da Secretaria da Criança e isso eu sei também, citar. Apresentamos, já colocamos o Fábio Félix aí, representante do PSOL na Câmara Distrital. Obrigado, né? Aí pelo convite. Chegou bem, né, mano velho? Olha, estou aprendendo, né? Estou chegando e aprendendo muito com esse espaço. Mas foi bem votado, não foi, Fábio? Foi 10.955 votos e a gente chega com a primeira cadeira do PSOL na Câmara Legislativa com muito orgulho de ocupar essa cadeira para poder fazer o debate público e apresentar as ideias do nosso partido. Isso é muito importante, né? E ai dos governos se não houver oposição. É isso. Hoje eu ocupo a liderança da minoria. A minoria é justamente o campo de oposição, que se declara oposição ao governo, então é uma liderança da oposição. É uma minoria bem minoria, não é, Fábio? É uma minoria hoje minoria. O PT não reelegeu vários parlamentares, né, que fazia parte, que era talvez a mais expressiva bancada de oposição. Hoje, quem é que faz oposição? Ele é você, Érica. Não, Érica é lá na Câmara Federal. Né? Lá, eu, Arlete, Vigilante, né? Somos a bancada declaradamente de oposição. 3 só. De oposição declarada, sim, né? Aí tem outros parlamentares que se dizem independentes e acabam atuando, acabam atuando coesionados um pouco com a gente ali. Eles também atuam nessa perspectiva, né? Mas a oposição declarada da Câmara Legislativa hoje são 3 deputados distritais, mas 3 que fazem muito barulho, viu? Você conhece, né, a deputada Arlete, o deputado Chico, Meu Deus, e nós estamos quem tem Arlete, quem tem Chico Vigilante, né, você agora vai aprender muito com eles, com certeza, né, será tão bom quanto eles. E a gente quer fazer uma oposição qualificada, né, uma oposição agora, achei bonito, deixa eu parabenizá-lo, a atitude tanto sua, como de Arlete, como de Chico. O governador fez uma reunião com os parlamentares, por incrível que pareça, aqueles que se dizem da bancada do governador compareceu em minoria. E a minoria oposicionista compareceu plenamente. Parabéns, parabéns. Não se faz oposição sem ouvir a situação. Não, sem dúvida, Celso. A gente foi, até porque a gente quer construir um diálogo pelo Distrito Federal. A nossa prioridade é melhorar as políticas públicas do DF, né? Então, a gente não podia deixar de ir nesse almoço para tentar, de todas as formas, abrir o diálogo. Mesmo na divergência, é possível construir convergência e o nosso interesse é fazer a oposição programática ao governo de Ibanez sem deixar de lado o diálogo. E também, o nosso interesse não é em cargos. Nosso interesse não é na velha política e nas velhas formas de fazer política, mas é em debater a realidade do DF. Vamos falar um pouquinho do Fábio? Vamos? Vamos. Que eu já deveria ter feito isso mais no começo. A verdade é o seguinte, você é um parlamentar de primeiro mandato, embora tenha uma representatividade antes, fazendo política, evidentemente, mas sem ser político, bravo, né? Uhum. Você teve uma caminhada muito próxima da realidade do povo do Distrito Federal. Você começou muito menino aqui, né? E o que mais me chamou a atenção
foi que você foi um membro da Igreja Batista. Foi. Qual Batista? Fui membro da Igreja Batista Tradicional, que é a segunda Igreja Batista do Plano Piloto, onde eu cresci, fui criado e vivi minha infância e adolescência. E também fui membro da terceira Igreja Batista do Plano Piloto, que hoje fica na Ponte, Eu sei. JK. Passei por essas duas igrejas, especialmente, né, que eu passei a maior parte da minha vida, mas visitei muitas igrejas no Distrito Federal, inclusive a Sara, a Presbiteriana. Você teve várias vezes na Sara, eu tive informações disso. É isso, já tive também por lá, então minha formação cristã foi toda na igreja evangélica, e lendo a Bíblia, a igreja evangélica e a igreja batista, especialmente, ela tem uma dinâmica muito organizada de estudo, leitura da Bíblia, né, de formação musical, formação social dos seus membros. Né? E até de liderança, né? Com certeza. Ensina a gente a se comunicar, né? Ensina a gente a se comunicar, ensina a gente a liderar, a dialogar com as pessoas, com a comunidade. Então, foi um aprendizado grande na igreja. Achei interessante que, no que eu li sobre você, coloca, por exemplo, que você deve muito da aprendizado de liderança à própria igreja, porque vocês decidiam em conjunto, né? Você fazia parte do coral, né? A Igreja Batista, ela tem uma tradição de... não sei como funcionam todas as igrejas, mas tem uma tradição muito assembleísta, que eles chamam, né? Sei. Então, tudo se decide em assembleia. Tem um culto de assembleia, que aí decide quem vai ser o pastor-presidente, quem vai ser o tesoureiro da igreja, quem é o corpo diaconal aprovado pela igreja, quem preside o coral, quem vai contratar, quem vai demitir. Então, ela tem um modelo muito democrático internamente para essas deliberações. E todos os membros, né, podem participar desse momento e votar. Então, desde jovem, você vai aprendendo que essa dinâmica assembleísta ajuda na participação. E você é democrático? Eu sou um defensor ferrenho da democracia e acho que a gente está vivendo um momento que é preciso defender todos os dias a democracia brasileira. Principalmente agora, né? Principalmente agora, porque a nossa democracia é jovem, ela fez uma transição incompleta, né, dos momentos autoritários, e eu acho que é preciso restaurar valores democráticos nesse momento difícil que a gente está vivendo no país. E, sobretudo, acho que nós temos uma obrigação com a nossa juventude e a nossa adolescência, né? Você acabou de dizer ainda há pouco, né, trabalhando com jovens e adolescentes. Passou, inclusive, pelo CAGE, né? Foi, meu primeiro... Ele passou pelo CAGE e ele era professor lá e trabalhava lá dentro. Também. É isso, não passei como interno, né? Não, mas se tivesse passado também... seria um grande exemplo de superação, né, estando aqui. É verdade. E são muitos exemplos que a gente tem no CAGE. Eu trabalhei com adolescentes em situação de rua. Meu primeiro emprego foi trabalhando na rodoviária, no Setor Comercial Sul. E depois eu trabalhei no CAGE, que era uma masmorra, infelizmente, de violação dos direitos humanos, né? E da dignidade das pessoas. Pra você ter noção, Celso, cabiam 160 adolescentes no CAGE e chegava a ter 400. Então era um lugar muito ruim de violação de direitos. Você trabalhou lá naquele velho, no final da Asa Norte? No final da Asa Norte. Aquilo era um lugar de muitas violações. Senão eu falaria um palavrão aqui. Apesar de muitos servidoras que tentavam humanizar aquele espaço e transformar ele num espaço melhor, era um espaço de muitas violações. Pra você ter noção, quando eu entrei no CAGE por concurso público, eu passei, assim, eu brinco que eu passei 3 meses, inclusive tendo pesadelo, porque aquele lugar era de uma energia muito pesada. Entre 1996 e 2014, na desativação do CAGE, foram 33 adolescentes mortos dentro daquele espaço. Ou executados, ou suicídio. Assim, muito triste a realidade daquele lugar que nada tinha de ressocialização, além do esforço dos servidores. Porque contato com esses meninos, com certeza, talvez até porque fosse mais abusadinho ou coisa semelhante, fosse até mais próximo, né? Para que se tomasse mais conta deles, né? É isso. Não, era difícil. Era uma equipe muito dedicada. Eu conheço muita gente que dedicou sua vida, sua história para tentar humanizar, melhorar, qualificar o atendimento do CAGE. Mas, infelizmente, a estrutura institucional e a cultura institucional atrapalhavam muito o desenvolvimento de um trabalho de qualidade e também a falta de investimento do próprio governo, né? Assim, de olhar para o CAGE com uma outra perspectiva, né? Uma escola de aprendizado, de retorno à sociedade. E parece que eles olhavam mais como um depósito de meninos, e meninos que, como diz o outro, tinham cometido algum tipo de falha. É isso. E não viam recuperação desses meninos. Às vezes a gente fala que são os adolescentes em conflito com a lei. Quem de nós já não esteve ou não está em conflito com a lei?
A lei, ela é rígida. Então, em algum momento da história, a gente passa por um conflito com a lei. Então, a gente tem que pegar esses adolescentes que cometeram erros, às vezes erros graves, e a gente precisa que a política pública consiga reestabelecer na cabeça deles a necessidade de voltar para a sociedade com outro olhar, né? E essa política pública serve para isso. E a gente precisa sensibilizar a sociedade, que às vezes também tem um olhar preconceituoso para esse jovem, olhar para ele com um olhar de educador, um olhar de quem pode ressocializar, ressignificar essa trajetória. Você trabalhou com educador até o período das eleições? Foi. Eu trabalho como assistente social, eu sou assistente social de formação, me formei em serviço social e trabalhei como assistente social do CAGE, da Unidade de Internação de Planaltina, que é similar, de São Sebastião, do Recanto das Emas. Então, trabalhei em algumas unidades como assistente social. E aí fazia o atendimento direto a esses adolescentes. E também ocupei outras funções, né? Gerente de equipe, atuei como presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, nesse inteirinho aí, nesse período de atuação. O que você ganhou com tudo isso e que você vai conseguir colocar em prática como deputado distrital? Olha, a minha experiência concreta no atendimento aos adolescentes é algo que transformou muito a minha visão sobre esses jovens. Primeiro, por essa visão que eu te disse, preconceituosa que parte da sociedade tem com essa juventude. Segundo, pela necessidade, pela leitura de que a gente precisa de políticas públicas que possam transformar os jovens no Brasil, no Distrito Federal, mais saúde, mais educação, mais cultura, uma cultura institucional absolutamente diferente nessas instituições como CAGE, as unidades de internação. Então, aprendi. E no CDCA aprendi que a parceria com a sociedade civil, ela pode transformar essa realidade. Existem muitas OCIPs e ONGs que querem colaborar para melhorar a vida desses jovens também, e o Estado precisa abrir esse diálogo, né? Fortalecer as políticas públicas e abrir o diálogo com a sociedade civil. Parar de criticar e ajudar, né? Você me lembrou, por exemplo, de comunidades terapêuticas. Você conhece algumas? Conheço. São ligadas quase sempre às igrejas. Nós, de igreja evangélica, temos várias. Nós, cristãos que sejam da Igreja Católica, temos várias comunidades terapêuticas para recuperar jovens com dependência química. Os espíritas fazem isso como ninguém, nos ensinam. Me lembro do Silas Malafaia dizendo que ele foi a Ribeirão Preto, conheceu uma delas, que ele sentiu vergonha de não fazer a mesma coisa. De tão bela era a representatividade de trabalho com jovens ali. Eu conheci muitas instituições interessantes, instituições essas que são religiosas, vocacionais, e elas desenvolvem um trabalho incrível. E acho que algumas delas precisam se aperfeiçoar também. Você sabia ter que mais a maioria, estrutura, sim, mas atendimento aí que psicossocial. Chegou onde eu queria. Botaram para correr do Distrito Federal para fora, porque eles exigiam dessas comunidades tudo, mas nunca chegaram para dizer, por exemplo, você precisa de um assistente social. Fábio Félix é assistente social, pertence ao governo do Distrito Federal, vai te ajudar aqui, certo? Quando você vai fazer só isso, né? Ah, você precisa de um psicólogo. Está aqui a psicóloga, vai te ajudar. Eles nunca melhoraram com um atendimento real. Não, eles queriam que se fizesse, já vivem de pires na mão para poder recuperar esses jovens e trazê-los de volta à sociedade. E ainda queriam mais gastos, mais gastos e mais gastos. Pensei que isso fosse acontecer à presidente Dilma. Lembra que ela disse que ia soltar não sei quantos milhões ou bilhões para as comunidades terapêuticas? Sabe o que aconteceu? Na dica de nada. Triste isso, né? Acho que é preciso que o Estado e a sociedade civil tenham esse entendimento, né, de que é preciso melhorar o atendimento à juventude, e melhorar o atendimento à juventude significa investir. Investir, inclusive, numa estrutura psicossocial muito profissional. Anterior, para que eles não caiam, né? Exatamente, a prevenção é fundamental, né? Já pensou quantos jovens não saíram? E olha que a nossa rede... Agora... A nossa rede de atendimento psicossocial no DF, que é uma rede dos CAPs, está muito precarizada, e a gente precisa fortalecer ela, lutar para que haja investimento. A TV Brasil, que eu vejo muito, né, ligada à EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, ela tem, durante a programação, umas entradinhas de 1 minuto, em que ela traz excelentes informações que você não vê em outros lugares. Né? E uma delas, por exemplo, fala que o governo nosso aqui concede atendimento a usuário de álcool e de drogas, depois que, evidentemente, já estiverem neste mundo. Coloca aí que eu acho que vale a pena como informação, e até como você, para deputado, que já deve acompanhar isso, acompanhar mais de perto, então. Coloque aí, por favor.
Usuários de álcool e dependentes químicos que precisam de apoio para deixar o vício podem procurar uma das 7 unidades do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS-AD do GDF. Essas pessoas são acolhidas e recebem acompanhamento clínico e ajuda na reinserção social por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços com a família e com a comunidade. Os centros de atenção da Secretaria de Saúde contam com 500 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, para atendimento à população. No último ano, foram recebidos mais de 28 mil pacientes. Há unidades do CAPS-AD em Santa Maria, Guará 2, Sobradinho 2, Itapuã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto e Samambaia. Muitos lugares, hein? As unidades são muito importantes. As unidades de atendimento álcool e drogas, que são os CAPs, são unidades que conseguem atender a juventude, atender os setores da sociedade aí que estão, de alguma forma, envolvidos, né, com a dependência química. Você chegou a trabalhar nessa muito área importante. Lá? Não trabalhei, mas tenho muitos colegas que trabalham nessa área. Sim. E hoje vivem um momento muito ruim, porque apesar da gente ter uma rede enorme, a gente tem uma fila gigante para atendimento e faltam servidores nessa área, então a gente precisa qualificar essa área. Não estão dando conta de tanta gente, é? Não estão dando conta da demanda, né? E também falta estrutura, porque você precisa fazer grupos de trabalho, você precisa desenvolver o trabalho nessa rede de atendimento psicossocial, que é um trabalho com a comunidade, em rede. Então, faltam muitos profissionais para esse atendimento se qualificar e melhorar para toda a população. O que está acontecendo com essa meninada que está caindo com tanta facilidade? Olha, são muitas coisas, né? Eu acho que a política de drogas praticada no Brasil hoje não é uma política... até o relato da política de drogas é uma política que ela não consegue alcançar a juventude. Então, porque quando você começa a dizer só não, 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 e é sempre proibitivo, você não abre o diálogo sobre certos assuntos. Quando você transforma esses assuntos em tabu, você não mais dialoga sobre eles, você abre um precedente para a juventude acessá-los sem que haja o debate com a família, com a comunidade, com a escola. Então, acho que a gente tem uma política de drogas que às vezes afasta a juventude das referências dela para debater sobre drogas. Porque quando você fala assim, zero, não pode, o jovem, o filho, o aluno, ele já não quer mais contar a experiência dele ou o que ele viu sobre aquilo para sua família ou para suas referências. A escola é um bom local para que a gente ensinasse isso e que dessemos a meninada, principalmente, que aprende muito e aprende rápido, né? E guarda. A Bíblia diz isso claramente, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e que, quando for velho, não se desviará dele. Né? Esse não é o lugar certinho para que você bata em cima e ensine essa meninada a não cair nesse mundo. Nós estamos desesperados, Fábio. Nós estamos vendo nossas crianças aí, nossos adolescentezinhos, praticando até suicídio depois que mergulham num negócio desse. E não falta inimigo para chegar e convencê-los a partir para o caminho do mal, mano, velho. Eu acho que hoje a gente vive dois problemas. Um problema é a forma como a rede do tráfico de drogas funciona, né? É uma rede muito refinada, né, no Brasil inteiro, e a rede do tráfico de drogas ela funciona justamente pela política proibicionista, de não debate sobre a questão das drogas. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco como é que o país pode responder a essa questão de forma mais objetiva, inteligente. E segundo, como você falou, a escola é um lugar importante, um lugar de debate educativo sobre a questão das drogas, onde você tem que gerar uma reflexão inteligente, compartilhada com o jovem sobre esse debate, que não afaste o jovem, que você não crie um muro entre o jovem e sua família, o jovem e a escola, o jovem e seu professor. Você tem que, na verdade, criar uma ponte de reflexão com ele sobre essa temática, porque quando você faz um debate, às vezes, muito rígido apenas sobre esse tema, você fecha uma porta onde ele já não mais vai conversar com a família e vai ser verdadeiro, sincero sobre essa discussão. Então, acho que vai ter que ter uma mediação, uma nova calibragem para essa discussão e a escola, com certeza, é um espaço importante. E se a gente falar que tem uma escola que não serve e que não é boa, eu estou falando de escola pública, a gente estaria mentindo. Te mostrei antes do programa, né, um jornal da semana passada, do Correio Brasiliense, falando, por exemplo, de que foi... Eu guardo tudo, viu? Eu vou guardando, e principalmente quando sei que um parlamentar vai estar comigo aqui, eu vou guardando aqui, vou pegando, né, de interessante. Importantíssimo. Né? E este aqui, ó, é da sexta-feira, o dia 1º deste mês. Correio Brasiliense. Mostra para mim, Mário. 47% dos calouros da UNB vêm
do ensino público, que apanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dizendo que é um péssimo ensino. Como é que você bota quase a metade, né? De 47 para 50 é 3zinho ali. Não, eu acho Você que fez o UNB. Fiz o UNB. Passei pelo ensino público, também pelo ensino privado, mas também pelo ensino público, e fico feliz de que a Universidade de Brasília seja um espaço cada vez mais popular, né? Porque a UNB E foi aberto conhecida aos nossos meninos e meninas da escola escolas, pública. das regiões administrativas. A universidade já foi um lugar muito elitizado, e hoje é uma alegria ver que a Universidade de Brasília cada vez mais abre suas portas para todas as regiões do DF, né? E as pessoas hoje têm acesso, que não tiveram acesso ao ensino superior, têm acesso ao ensino superior. Então, acho que isso é o resultado de muita luta dessa juventude para chegar ao ensino superior, especialmente uma universidade pública, gratuita, da qualidade, da altíssima qualidade que é a Universidade de Brasília. Poxa vida, nós temos tantas coisas boas acontecendo, né? Você veja, vamos mergulhar um pouquinho na área da saúde, por exemplo. Há quanto tempo eu, que estou aqui há muito mais tempo, né? Porque tenho o dobro de idade de você, no mínimo, né? Nós ouvimos falar que tem que melhorar a saúde do Distrito Federal. Entra governo, sai governo, entra o outro governo, sai governo, e você não vê uma melhoria. O que está faltando para que isso volte a acontecer? Será que... Eu sei que o Legislativo pouco pode fazer a não ser criticar, enviar verbas, que muitos parlamentares enviam para ver se melhora a saúde do Distrito Federal, suas destinações. O que a gente vai... Você tem algum pensamento nesse sentido? E, principalmente, olha, se você quiser levar uma criança hoje, a dificuldade para você achar um pediatra é enorme. E mais, o próprio governo não tem como contratar pediatra, sabe por quê? Eles até fazem o concurso, mas depois não tomam posse. Eu acho que tem duas questões que são importantes aí. Uma delas, eu acho que um erro de sucessivos governos, não importa a bandeira partidária, que é uma demonização do servidor público da saúde. Isso é um problema porque afasta o servidor da construção da gestão da saúde. Então, traz um monte de gente de fora, muda o formato da gestão e nunca ouve os servidores e servidoras que estão lá, historicamente, mesmo nas condições mais precárias, construindo a saúde pública. Seja na atenção primária, nas unidades de atendimento básico, né, as UBS, seja nas unidades mais complexas, né, de atendimento, nos hospitais, etc., não se ouve os servidores da saúde com a experiência, com a história deles para poder melhorar a saúde pública. Eu visitei recentemente o Agarram, né, um centro específico de atendimento aos fissurados no Agarram, e vi assim, a dedicação do corpo de servidores daquela área, odontólogos, cirurgiões, enfermeiros, assistentes sociais, e a dedicação para aquele serviço funcionar. Então, assim, é preciso que, primeiramente, os governos ouçam mais os servidores da saúde antes de projetarem uma política de saúde. Não dá para você mudar toda a gestão, por exemplo, criando um instituto hospital de base, instituto de gestão estratégica, criando novas modalidades que não está provado que funcionam, sem ouvir os profissionais. Eu acho que isso é uma primeira medida que seria muito generosa e eu acho que ela poderia ter um impacto enorme nos resultados. E a Câmara pode agir bem nessa área, né? Nós temos a Arlete, que é uma médica, né? E temos um parlamentar que é representante dos trabalhadores da área de saúde. Com certeza. A Câmara tem feito esse debate da área da saúde. Recentemente teve 2 audiências públicas, uma sobre a saúde, que o secretário de Saúde foi, promovida pela deputada Arlete, e uma sobre saúde mental. E as duas teve muito envolvimento, engajamento e debate das diferentes áreas. Eu acho que a gente precisa olhar com muita força, com muita generosidade, com muita vontade de transformar as práticas na saúde pública. Eu acho que hoje é uma área onde o trabalhador, ele vai para um hospital, ele vai para uma unidade de saúde, ele não consegue ser atendido, aquilo gera um sofrimento enorme para a sua família. Isso? Porque, lamentavelmente, não existe mais aquela dedicação da área de saúde para prevenir. Você vê uma campanha, nós acabamos de sair do Carnaval. Qual foi a preocupação durante o Carnaval? Distribuindo milhares e milhares e milhares de camisinhas para evitar as doenças, né, que hoje nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis. Esta é uma preocupação. E aí estamos terminando o Carnaval. Qual é a ação governamental? Chamar essa meninada, principalmente, né, e tem velhinho também, toma uns azulzinhos aí que chega no Carnaval, aprontam adoidado, né?
Aí eu me valho mais uma vez da EBC e das meninas que fazem maravilhosamente aquele trabalho, para mostrar que o DF oferece para detectar. Eu fiz um programa específico sobre isso, passou na segunda-feira agora de novo, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Bote a menina da EBC aí, a moça bonita aí, para falar para a gente. A Secretaria de Saúde oferece testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis. Os exames que identificam HIV, sífilis e hepatites B e C são oferecidos gratuitamente e exigem a coleta de apenas uma gota de sangue. A indicação é que sejam feitos sempre que houver uma situação de risco, como, por exemplo, uma relação sexual desprotegida. Para o diagnóstico de HIV e sífilis, o teste deve ser feito pelo menos 30 dias após a exposição. Na investigação das hepatites, o intervalo é de 60 dias após a suspeita de contato com o vírus. Os interessados podem realizar os testes nas unidades básicas de saúde e no centro de testagem e aconselhamento que funciona na rodoviária do Plano Piloto. Os resultados ficam prontos em apenas 30 minutos. Eu fiz um programa, como eu disse, especificamente sobre isso. 2 companheiros do GEAP que estiveram aqui, são enfermeiros, um deles professor, né, milita nessa área, ensinando inclusive a meninada. Né? Isso é importante, né, mano, velho? Nossa, muito importante. Inclusive, nesse carnaval, a gente fez uma campanha, a gente rodou todos os blocos de carnaval dessa cidade, ou muitos blocos de carnaval, falando sobre a importância da camisinha, falando contra o assédio contra as mulheres, contra o preconceito, todo tipo de violência. Enfrentando as violências e os preconceitos, estimulando o uso da camisinha. Uma campanha do coletivo do nosso mandato, do nosso gabinete, Sim. Fomos para a rua e ocupamos o carnaval, porque esse debate é fundamental e a prevenção às ISTs é muito importante. Eu, durante todo esse começo de programa, que eu acho que já deve estar até pela metade, eu não fico olhando hora, né, porque senão fico muito preocupado, mas você tem uma bandeira, que é a da LGBT, né? E é reconhecido pelo trabalho dinâmico que ele faz, e com o máximo respeito, e eu respeito muito, né, esse seu trabalho. E eu estava vendo, por exemplo, num dos jornais que eu guardei, né, deputados pedem impeachment de quem votou contra a homofobia. São aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que eles, né, o pessoal do PSL, né, de São Paulo principalmente, entrando contra 4 ministros que votaram. Esses ministros, inclusive, né, diz que isso é acachapante, né, mano, velho? Os ministros tiveram uma atuação brilhante, eu acho que do ponto de vista jurídico, inclusive os ministros mais experientes do Supremo Tribunal Federal. O que a gente está falando aqui não é em relação à questão LGBT de forma global. O que a gente está falando aqui especificamente é do combate à violência mesmo, à morte. E à violência. E o direito à vida. E há muita violência contra a população LGBT, infelizmente. E a violência, ela é de morte, porque ela é um atentado à vida dessas pessoas. Então, a gente está falando do direito à vida. E aí eu acho que o Supremo Tribunal Federal está caminhando num caminho correto, que é de taxar a criminalizar, mano, velho. Crime. Isso o legislativo nosso, da área federal, já deveria ter feito há muito tempo. E é omisso, e tem sido omisso, né? Tem sido muito omisso. Isso não ataca a liberdade de expressão de ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que se garante que as pessoas vivam com dignidade e respeito na rua. Então, criminalizar a LGBTfobia é muito importante e a gente tem lutado, sim, por isso. Isso é o respeito, né, a toda a diversidade humana. É verdade. Eu comecei o programa falando de assuntos dos mais diversos para mostrar que a sua bandeira é ampla, né? É plural, ampla, né? É aberta. Eu vejo você, por exemplo, com os meninos aí que estão defendendo o passe livre, né? Com certeza. Botando a boca no trombone mesmo. Acho que foi ontem, a semana passada, acho que. Foi. Olha, terça ou quarta-feira, você foi lá para a rodoviária, estava lá do lado da moçada. Ó, a gente tá na rua, a gente tem participado tanto dos movimentos como mandato, coletividade, como na Câmara Legislativa, fazendo audiência pública, comissão geral, em parceria com outros parlamentares também, para reivindicar o passe livre estudantil. O passe livre, Celso, foi uma grande conquista da juventude da nossa cidade, e é uma conquista que garante o acesso à educação. O acesso à educação superior, à educação básica, e ela é muito importante, e nós vamos lutar pelo passe livre, né, e contra qualquer restrição no passe livre até o fim. Mas eu não vejo um governo que não possa apoiar o ensino. E o ensino começa pela transferência do cidadão de casa para a escola. Se você não trouxer essa facilidade, eu me recordo, há algum tempo atrás, foi feito um curso, à época
o então deputado Rodovalho, que é o nosso bispo, era secretário de trabalho, e ele levou para cursos de 40 horas semanais o Atenda Trabalhador. E aí boa parte do pessoal já saía contratado, porque era um negócio inteligente. Eles chegavam numa cidade, vamos para Sobradinho. Antes, eles passavam por toda a cidade vendo o que os empresários, as pequenas indústrias, o pessoal de comércio e de serviço precisavam. E aí eles faziam cursos específicos para esse tipo de gente. Olha, interessante. Mas aí, veja o que aconteceu. As 40 horas era a primeira formação. Israel, que você conhece bem, hoje deputado federal, certo? Israelzinho, na época, bolou um negócio, inclusive. Ó, vamos fazer 240 horas semanais agora, porque quem aprendeu o básico vai aprender muito mais. A meninada não comparecia, sabe por quê? Falta do ingresso de passagem para ir e voltar. E hoje falta passagem para qualquer atividade complementar e cultural que não seja a escola. O passe livre hoje já é muito restrito. Se o governo restringe ainda mais o passe livre, ele vai atrapalhar muito o acesso da juventude à educação. Sabe aquela família que rala o dia inteiro e à noite, às vezes a mãe da família conseguiu chegar no ensino superior, pagando aos trancos e barrancos ali a faculdade, garantindo a sobrevivência de seus filhos. E aí, qual é a primeira coisa que ela vai fazer quando cair o passe livre dela? Ela vai deixar de estudar. Então, assim, muita gente vai sair do ensino superior, claro que vai, especialmente do ensino superior privado e das escolas, porque é aquele passe livre para a escola que garante o acesso à educação. Então, a restrição no passe livre não é uma solução para a mobilidade urbana no DF. Governador, dá uma passada assim, perto do horário que pode ser de manhã, de tarde e de noite, tanto na entrada como na saída. Passa pela W3, principalmente, você vai ver dos colégios da W5 Sul, W4 Sul, a quantidade de meninos e meninas que dependem de ônibus para voltar ou para chegar para a escola e depois voltar para casa. Quer um pouquinho mais, governador? Passa de noite. 10h30 para 11 horas, aquele horário que eles tiram quase que todos os ônibus e que os meninos se acotovelam para poder ir embora, porque se perder aquele ônibus, não terá outro. Você deve ter se acotovelado do tempo com que certeza. Com certeza. Com certeza, pegando ônibus lotado. E eles não olham para isso, gente. Meu Deus do céu. O transporte público no DF hoje ainda é uma vergonha. O transporte precisa melhorar muito, né? Precisa ter muito mais transporte público para levar a nossa juventude para a escola, para a cultura, para a saúde, para tudo, para a movimentação da nossa cidade. Né? Existe uma ordem judicial para que se refaça o que foi feito erroneamente para selecionar as empresas que estão agindo aqui em Brasília. Não quer dizer, evidentemente, que elas não possam participar de um novo processo licitatório. Mas vocês de oposição têm que bater muito em cima disso. Não, nós estamos fiscalizando pesado. Veja bem, a lei já mandou, deu prazo, cara. Nós estamos fiscalizando pesado. Foi instituída no final do ano passado uma comissão de mobilidade na Câmara Legislativa. Nós estamos, inclusive, investigando os dados do governo em relação à mobilidade urbana. E tem uma coisa surpreendente. O governo não consegue apresentar na sua proposta de restrição do passe livre, ele não consegue apresentar os dados de economia que ele faria com essa restrição. Nem o governo sabe quanto ele economizaria restringindo o passe livre. Então, isso só prova que é um projeto desnecessário que vai atrapalhar tanto a mobilidade da juventude como a educação dessa juventude. Uma coisa que você, já que você está falando de passe livre, vamos falar de passagem também para quem paga. Cara, né? Você viu o entorno? Eu vi esse aumento de novo agora. Um aumento que vai atrapalhar ainda mais a vida das pessoas. Quem mora no entorno vai ter uma dificuldade enorme de continuar no emprego em Brasília. O patrão já está numa míngua porque estamos vivendo um período de crise. E não venha me dizer que melhorou esplendidamente, que não melhorou. Está melhorando? A conta gotas, mas graças a Deus, melhor a conta gotas do que ficar... o PIB está 1,1%. Podia estar zero. Podia estar menos 3%, menos 1,1%. Não está. Já é bom demais, como diz o outro. Para quem viu o diabo de cara feia, ver o anjo sorrindo é bem melhor do que ver isso, né? Mas esse pessoal do entorno, na hora de se arcar com as consequências dessa passagem, o patrão está pegando gente que mora mais perto. De preferência que nem precisa de passagem, viu, Fábio? É isso, que já esteja ali na região, né? Eu acho que isso é um problema grave. A gente precisa estabelecer uma comissão da Câmara Legislativa e também do governo do Distrito Federal, especialmente porque é prerrogativa do governo fazer essa negociação, procurar o governo de Goiás.
procurar as prefeituras municipais do entorno para poder conversar sobre a passagem, sobre as condições econômicas, até porque nós somos um circuito todo de desenvolvimento econômico, o mesmo circuito de desenvolvimento econômico, e a gente precisa conversar. Não dá para deixar a população do entorno nessa condição e nessa condição tão absurda de passagens, né? Nos preços hoje tão abusivos. Rapaz, nós temos muita coisa para consertar. Muita coisa para consertar. Não. Hoje, o nosso trabalho, por isso que o nosso trabalho da oposição é tão importante, que é um trabalho fiscalizador, é um trabalho que ajuda o governo a lembrar o papel dele. Entendeu? Nenhum governo tem que ter problema com a oposição. A oposição é fundamental e a gente quer cumprir esse papel nesses próximos anos na Câmara Legislativa. Você é oposição por oposição? Nós somos uma oposição programática. Eu sou oposição porque nós não acreditamos muito no trabalho que o governador Ibanez apresentou na campanha. Tem muita coisa que ele apresentou que vai de encontro ao que a gente acredita. E isso tem se provado no início desse governo, quando o governador apresenta o que a gente chama de privatização da saúde, restrição do passe livre. Então, a nossa oposição ela é programática, por discordar dos fundamentos do governo de Ibanez hoje no Distrito Federal. Isso não quer dizer que a gente não vai colaborar. Isso não quer dizer que a gente não vai, em alguns momentos, ajudar a cidade, ajudar o Distrito Federal, inclusive participando do diálogo, inclusive querendo melhorar as políticas públicas, né, com a destinação dos recursos necessários. Vamos ajudar. Mas a oposição programática ela é fundamental. E não é uma oposição mansa, não é uma oposição tranquila, é uma oposição que fala a verdade, é uma oposição que tem coragem de confrontar. E eu acho que isso é muito importante numa democracia, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. O governador Cristóvão tinha o maior de todos os oposicionistas na época de Câmara Legislativa. Chamava-se Luiz Estevão. O Luiz foi um oposicionista, mas daqueles representativos. Ele batia de manhã, de tarde e de noite nas questões governamentais. Num programa gravado comigo aqui, o professor Cristóvão, quando eu falei, citei a ele e lembrei desse período, ele falou, você está me dando uma santa oportunidade. Foi, qual é, Cristóvão? Né? Senador da República, né? Uma pena que não se reelegeu agora. Mas ele disse claramente de agradecer a Luiz Estevão pela sua oposição, porque devido a essa oposição eu tentava acertar mais, eu ouvia suas críticas e consertava o que ele estava errado. Então foi de suma representatividade aquela oposição. O governo tem que aproveitar esse tipo de coisa. Eu duvido que a oposição, num projeto que seja bom para o povo, você venha, juntamente com seus companheiros de oposição, votar contra. Já vi Chico Vigilante votando a favor. Vi Chico Vigilante, por exemplo, na época que a professora Eurides era parlamentar, ele se unindo a ela, e olha que eram ferrenhos opositores. Mas lutar pela questão da gasolina em Brasília, aquela máfia que ainda hoje ainda tenta botar os dentinhos de fora, né? Tem apanhado um pouquinho, tem, né, merecido uma certa atenção. Mas eles foram companheiros na hora de chegar junto. Tomara que você aprenda isso nesse seu início e depois, seguindo seus 4 anos como parlamentar. Eu acho que ser oposição não significa não fazer o diálogo, e eu acho que o bom combate da oposição ela é importante, inclusive, para o governo consertar os seus rumos. E a gente, inclusive, faz um apelo ao governador, né, nesse pós-carnaval, que ele possa consertar os rumos em relação ao passe livre, retirando esse projeto para a gente deixar a juventude com o seu passe livre. Tomara, né? Tomara. Tomara. E melhorar o quanto puder na educação. Nós temos várias escolas aí, meio que caindo aos pedaços. Eles elegeram certas prioridades. Talvez não tivesse grana para reformar tudo de uma vez só. Né? Já reformaram várias. Que bom. Mas ainda faltam muitas, né, mano velho? Então, tem que dar, sabe, abrigo para que o aluno aprenda mais, que o professor se sinta em casa. Essa questão da militarização me veio à cabeça aqui agora. Como é que você está visualizando isso? Olha, eu acho que a militarização, eu tenho falado isso, inclusive escrevi alguns artigos recentemente, para a revista Fórum, outro para a Carta Capital, eu acho que a militarização não é a solução. Eu acho que a militarização ela é uma medida que o governo está tomando agora, paliativa, né, para agradar um setor da Polícia Militar, mas ela não é a solução para as escolas e para a educação pública no DF. A educação precisa de investimento, a gente precisa de mais professores, pedagogos, profissionais, né, profissionais de muitas áreas nas escolas e mais investimento. A militarização ela gerou em outros estados um processo seletivo nas escolas, inclusive até pagamento de mensalidade em escolas, e as escolas acabaram se tornando escolas dos filhos dos policiais militares, e setores daquela comunidade não conseguem frequentar essas escolas. E óbvio que elas têm índices melhores que as outras, porque elas têm maior investimento.
elas têm maior investimento do Estado. O próprio governador anunciou aqui que vai dar 200 mil a mais para cada uma dessas escolas e vai colocar 20 profissionais a mais nessas escolas. Então, tem um problema grave com esse método que ele está concebendo aqui, a militarização das escolas. Enquanto isso, outras escolas ainda não receberam ao que é de direito. Que é o PEDAF, que é o recurso que elas têm que receber. Né? E não fez. Eu ontem conversava com o diretor, né, de escola de Braslândia, e ele me falava exatamente isso. Não, e além disso, da dificuldade de ser diretor de uma escola, porque tudo recai sobre a cabeça dele. É isso. E tem muitos policiais militares que estão indo para essas escolas militares e não querem porque não tem formação profissional, porque já estão afastados da rua por alguma questão de saúde e eles estão sendo obrigados a sair dos batalhões para ir para essas escolas sem nenhuma formação. Nós deixamos que a agressão tomasse conta também das escolas. E os professores, propriamente dito, estão apanhando. Você, como professor, sabe disso, né? Tem apanhado muito em muitas escolas violentas, que eles elegeram algumas para botar o militarismo lá dentro. Né? Eu vi uma matéria, por exemplo, de Sobradinho, que eu achei interessante. Foi uma das escolas contempladas. Né? E aí a diretora falando, né? Falou assim, olha, deu uma melhorada que eu nunca ouvi antes. Sim, senhor, sim, senhora, o senhor pode isso, a senhora pode aquilo. Você entendeu? Bem ou mal, eu acho que nós estamos cortando lá por cima. Deveríamos preparar por baixo. Eu acho que a velha melhor solução, e querida prevenção que não acontece antes. Eu acho que a solução seria a gente fortalecer o batalhão escolar, voltar com o batalhão escolar, porque o conflito maior ele está fora da escola, ele está na porta da escola, né? Eu acho que isso é uma questão importante, né? Caramba, nós estamos propiciando, o cara já está me avisando aqui que a gente precisa ir embora, mano. Gente, a conversa está boa, né? O papo tá bom, né? Porque, meu Deus do céu, né? Você já fez teu imposto de renda, não? Ainda não fiz, não. Vou fazer, né? Não quero deixar para a última hora, não vai né? naquela história que está, né? Quase 2 meses. Ainda falta muito tempo. Nós estamos no comecinho de março, posso ir até o final de abril. Imposto de renda, e aí a gente vai deixando lá para o dia 30 de abril, né, né? Meu Deus do céu, né? Minha contadora até me ligou, falou assim, não deixa para o final do mês que você costuma fazer, não. Tá vendo? Eu estou folgado agora, porque todo mundo só chega no final do mês, cara. E eu tive uma boa informação dessas meninas da EBC, né? Que a nossa UDF, você estudou na UDF? Chegou a passar por lá, não? Não estudei, mas conheço muita gente que estudou. Mas como, né? Principalmente na área do direito, né? Era a grande faculdade na época dos meus tempos. Uma mais antiga, né? A mais antiga da área de direito. E tem, inclusive, professores amigos lá dentro. Estou lembrando do Paulo, por exemplo, que gosta de fazer um bom trabalho lá dentro. Né? Bote essa informação aí para quem vai fazer o imposto de renda. E como diz o outro, não sei como é que faz, né? Principalmente quem tem um imposto de renda mais simples, a UDF está ajudando. Coloca aí. Coordenadores, professores e alunos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, vão tirar dúvidas dos contribuintes e orientar sobre a entrega da declaração do imposto de renda. O atendimento é voltado para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5.000, além de empregados domésticos e microempreendedores individuais. Em março, o plantão vai funcionar às terças e quintas, das 6h30 da noite às 7h15. Já em abril, os atendimentos acontecem no mesmo horário, de segunda a sexta-feira, aqui na sede da UDF, na 704/904 Sul. O contribuinte interessado precisa doar 1 quilo de alimento não perecível e será atendido por ordem de chegada. Tudo bom. E esse alimento depois vai para instituições. Bacana isso, bacana. Né? De graça, você vai levar lá, coitado, o feijão está 13 pau, 15 pau o quilo, mano. Meu Deus do céu, leva arroz, né? Não vai com essa história de saquinho de sal, não, que o sal é baratinho, deixa que o cidadão, mesmo nas suas economias, compre, né? Leva leitinho, leite em pó, né? Arroz, né? E feijão, para você não custa nada. Mas vamos terminar o programa? Vamos. Eu achei interessante, você fez uma proposição sobre a questão de privatização. Você milita também nessa área fiscal, não? Olha, sim, a gente, inclusive, nesses últimos dias, a gente deu uma olhada num projeto do governo em relação ao ajuste fiscal e a gente conseguiu fazer uma emenda que foi importante,
que é impedir que houvesse qualquer privatização de empresa pública no âmbito do Distrito Federal sem que houvesse consulta à Câmara Legislativa. Eu acho que é muito preocupante, às vezes, a demonização do Estado e esse anseio de querer privatizar as empresas públicas que estão dando certo, as empresas públicas que precisam de melhorias, precisam. Vem SEB e CAESB agora, né, Mano Velho? Nós estamos preocupados, viu? Nós somos contra a privatização das empresas públicas, achamos que temos que fortalecer. Essas empresas estratégicas, Celso, que cuidam de áreas estratégicas do Estado, eu acho que elas têm que ser de caráter público. Isso é muito importante. Você viu o que aconteceu agora em Brumadinho, uma tragédia de proporções enormes, né? A Vale já disse que nunca mais isso iria acontecer, e isso aconteceu de novo. E é uma empresa privada. Empresa privada que, mais uma vez, depois de Mariana, falha com o Brasil. É verdade. Né? Então, assim, nós precisamos... Esse conceito público das empresas é importante e o nosso mandato vai defender a empresa pública, CAESB, SEB e também o BRB. Nós precisamos voltar a falar sobre isso, viu? É muito importante. Eu vou convidar você e mais o pessoal mais da área de finanças e tudo mais, para a gente falar sobre isso. Com certeza. Nosso mandato é isso, importante. É plural. A gente quer debater sobre muitos temas e várias por levantar todas essas bandeiras, sem esquecer a sua, que eu respeito. Muito obrigado, muito, Celso. Viu? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo também, né? E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das barragens, né? E de outras coisas perigosas que estão acontecendo, porque eu vou receber aqui o senador Isalci, agora senador da República, né? Começou como você, viu, Mano Velho? Distrital. Numa luta, e antes dessa luta distrital, como presidente de uma organização que facilitava a chegada de alunos à escola. Foi ele que inventou a história do cheque educação. Vendo que havia escolas que tinham uma ociosidade, principalmente na parte da tarde, ele negociou com essas escolas, eles davam um belíssimo desconto para quem podia pagar com uma pequena quantia, e davam quase que 100% para quem não podia pagar absolutamente nada. É uma ideia boa, né? O governo comprou essa ideia, mas não sei se está executando como manda o figurino. Eu sinto muita saudade deste programa do Isalci. E são programas semelhantes que agradam a nossa meninada. Tomara que você invente mais alguns aí. Nós estamos trabalhando para fortalecer a educação aí no DF, sem dúvida, e vamos apresentar propostas aí para a população. O teu gabinete? Meu gabinete... Porta fechada 24 horas? Porta aberta 24 horas, inclusive 24 horas, e é o gabinete 24. Que você sabe que foi achei interessantíssimo. Lá, né? Você viu que os outros 23 se arrependeram? 24 é um folclore. Me dá mais um minuto aí, que eu não posso deixar de contar essa. Nós temos 24 parlamentares. E os gabinetes vão de 1 a 24. E a maioria dos parlamentares, até as mulheres, não, 24 quero não, entendeu? O meu amigo... Eu quero. Eu quero. Preste bem atenção, era o melhor gabinete de todos os 24 existentes. Muito bom, com a vista ali, ó, a vista aberta, limpa. Rapaz, você vê a cidade inteira ali, mano, velho. A cidade inteira, monitorando o Buriti, de frente. Então, um gabinete que valeu a pena e a nossa equipe está muito feliz. O gabinete está de portas abertas para toda a população do Distrito Federal. Todo mundo que chegar lá vai ter sua demanda acolhida no diálogo, que é o que a gente pode fazer no Poder Legislativo, que é a nossa função. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço ao pessoal que trabalha contigo lá. E Toninho do PSOL mandou um grande abraço para você. Toninho do PSOL, meu amigo e meu companheiro de programa aqui. Mandou um grande abraço para você. Ele está pronto, né, até porque tem uma formação política das mais expressivas, passou pela ciência política, conhece tudo, e eu trago sempre aqui. É um grande parceiro. Me disse até que ia nosso. te acompanhar hoje. Pois é um grande parceiro nosso. Né? Bom revê-lo. Muito obrigado, bom muito obrigado sobretudo nessa luta sua, certo? Em todas as bandeiras. Fico muito feliz de estar aqui. Que você seja aguerrido como você é aguerrido na principal bandeira sua, que te conduziu à Câmara Distrital. Muito obrigado. Faça isso e a cidade vai te reeleger. Como reelegeu Érica Cocai o tempo todo, tanto na Câmara Distrital como na Câmara Federal, pela bandeira principal que ela carrega e que nunca negou. E eu sempre a elogiei aqui, porque é uma coisa, ela não é mentirosa, certo? Ela fala da bandeira dela e executa o trabalho em cima da bandeira dela, sem desprezar os demais assuntos, como você está fazendo. É um bom aprendizado, viu, menino? Com certeza, é uma referência para a gente. Desculpe, menino, é porque você é a idade dos meus filhos. Não, sem problema. Bom muito obrigado pela oportunidade, um abraço aí a todos os telespectadores
Tendo assunto importante, bota a tua meninada para comunicar com a gente aqui. Com certeza. As portas estão abertas, como está aberto para o meu amigo Toninho. Pode deixar, Né? vou Que deixar virou assim. Toninho do pessoal. Toninho do E a pessoal. Maninha, a esposa dele. Que é Vou uma te grande ver. companheira nossa também. Obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou, falamos um pouquinho mais de Brasília, mas eu tenho certeza absoluta que 90% dos assuntos que nós tratamos aqui são assuntos que também não são levados a sério na tua terra aí, seja em qualquer estado brasileiro, até nos principais. Veja Rio de Janeiro, como é que está passando. São Paulo vivendo angústias e mais angústias nesses momentos, principalmente de chuva agora. Rio de Janeiro, idem. Meu Deus do céu. Segurança, não entramos um pouquinho, mas, né, na segurança que deveríamos, mas é oportunidade para trazer o Fábio Félix mais uma vez aqui. Obrigado pela sua atenção. Amanhã, Exalci, senador Exalci. Um grande abraço.